Graça e paz, queridos, amém? Bom dia a todos, que bom é estarmos juntos mais uma vez, que bom é começarmos a nossa semana cultuando ao nosso Deus. É um grande privilégio da nossa parte estarmos juntos como igreja do Senhor para cultuarmos o nosso Deus. Como sempre de costume, eu quero dar a oportunidade para que você se coloque diante do Senhor, para que você analise como foi sua semana. Hoje nós vamos falar um pouco sobre esse chamado ao discipulado, esse chamado dos discípulos. E como que você tem sido em relação ao discípulo? Você tem sido um discípulo de Cristo? Um verdadeiro discípulo de Cristo, ele pensa no Senhor o tempo todo. Ele almeja o céu. Seus olhos brilham pelo Senhor e pela presença do Senhor. E é por isso que eu gostaria que você fizesse uma análise da sua semana, como é que foi sua semana, como é que foi a busca que você teve em relação às coisas dessa terra comparado às coisas do Senhor nessa semana. Se coloque diante do Senhor. Quero dar uns segundinhos para você e nós vamos começar o nosso culto entregando toda a nossa adoração ao nosso Deus. Nós viemos aqui para prestar um culto ao Senhor. Você está trabalhando nesse momento, você está em serviço nesse momento, você veio para prestar um culto. Você não veio assistir um culto. Então, se coloque diante do Senhor nesse momento. Te rendemos louvores, Pai, pela obra da redenção. Muito obrigado porque o Senhor enviou Jesus para nos salvar. E pelo fato de que o Senhor enviou Jesus, nós estamos aqui juntos para cultuar o Senhor. Nós estamos aqui para oferecer o nosso melhor para o Senhor. Nós viemos aqui porque nós entendemos que o primeiro dia da nossa semana tem que ser para o Senhor. Nós não estamos aqui como igreja do Senhor reunidos apenas para assistir um louvor, para assistir o pastor pregar. Nós estamos aqui para prestar um culto ao Senhor. Essa é a nossa intenção, é te adorar nesse dia. É te glorificar como igreja do Senhor, assim como nós já glorificamos todos os dias da nossa vida e precisamos fazer isso. Mas hoje é o dia que nós nos reunimos como igreja do Senhor para exaltarmos quem o Senhor é. Não por aquilo que o Senhor tem nos dado, apesar da tua bondade nos alcançar em relação a isso, mas pelo que o Senhor fez na cruz. E a obra da redenção é o maior presente que nós podemos ter. E nós te louvamos, nós te rendemos mais um dia, porque o Senhor é bom. E não tem um dia sequer que o Senhor não é bom. Todos os dias o Senhor é bom. E nós te rendemos louvores por isso. Receba, Deus, toda a nossa adoração que vamos prestar ao Senhor neste momento, seja em forma de cântico, seja em forma da exposição da Tua Palavra. Receba, Deus, como um aroma suave e agradável ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, quero ter um momento bem especial agora de oração. Quero convidar a irmã Lair aqui para orar pelos nossos irmãos enlutados. Nós queremos lembrar mais uma vez do Álvaro e sua família. Nós queremos lembrar da Janete, que perdeu a sua irmã. E ontem a Ilaís perdeu seu pai, Rubens, presbítero emérito lá na Igreja Cristã Evangélica Vila Industrial. Então nós queremos lembrar de uma maneira muito especial desses nossos irmãos que estão enlutados, que sofrem pela perda. Então se coloque diante do Senhor também em oração por esses irmãos. Nós vamos orar junto com a nossa irmã Lair. Que o Senhor é bom e cuida de nós. Muito obrigada porque nada do que acontece na nossa vida é por acaso. Muito obrigada porque somos teus, somos cuidados. Mesmo nas horas de tristeza, de dor, é o Senhor quem define a nossa vida, nossos ganhos, as nossas perdas. Eu creio nisso, Deus. Eu creio que o Senhor é o nosso Deus soberano. Por isso, colocamos diante do Senhor os nossos irmãos que estão passando por uma fase bem triste, bem dolorida, com perdas, Deus. Colocamos diante do Senhor a vida do Álvaro,
que o Senhor possa estar cuidando da sua mente, do seu coração, que o teu Espírito traga consolo e boas memórias da Kátia, e que o Senhor possa estar cuidando dele como ele precisa ser cuidado. Também colocamos diante do Senhor a Janete. Obrigada porque o Senhor tem cuidado dela, que o Senhor abençoe ela e a sua mãe, que elas consigam entender e ter do Senhor consolo e alívio das suas dores, Deus. Que o Senhor possa estar cuidando delas e também dos seus familiares. Também coloco diante do Senhor a vida da Elaís e da sua irmã, que perderam o pai. Só o Senhor sabe, e nós agradecemos por aquele tempo em que o Senhor deu para o seu Rubens um contato, uma alegria de estar na tua presença, uma alegria que elas puderam ver que ele estava pronto para te encontrar. Como isso traz consolo para a gente quando a gente perde um ente querido. Muito obrigada, Deus. Abençoe, Senhor, a Elaís, a sua mãe, a sua irmã, também os netos do seu Rubens. Que o Senhor possa estar cuidando de cada um, trazendo consolo através do teu Espírito. E pedimos para que outros que estão ainda sofrendo pelo luto, não desses dias, mas já de alguns meses, talvez alguns anos, que o Senhor traga consolo e alívio para suas dores, que eles possam olhar para o Senhor como Deus soberano, aquele que não deixa que nada que não é para acontecer, aconteça na nossa vida, mas que possamos olhar para o Senhor como nosso Deus, que sempre cuida de nós, mesmo que as nossas circunstâncias não estejam como nós queríamos que estivesse. Muito obrigada. Abençoe, Senhor, a tua palavra na nossa mente, no nosso coração. Traga transformação na nossa vida através da palavra. Abençoe o pastor Neto, a sua mente, e que realmente ele hoje possa ser como tem sido um profeta, aquele que vai trazer aquilo, seu desejo para nós. Abençoa-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, querida. Por favor, abra sua Bíblia em Lucas 5. Nós vamos ler a partir do verso 1 até o verso 11. Lucas 5. Essa é outra visão de outro evangelista do texto que nós vamos expor hoje em Marcos. Hoje pela manhã nós vamos trabalhar na exposição de Marcos. E esse é um texto semelhante ao texto de Marcos. Mas nós sabemos que Marcos foi o primeiro a ser escrito. Nós vamos ver alguns detalhes aqui que são importantes para nós em relação à nossa exposição de Marcos 1, 16 ao 20. Lucas 5, do verso 1 ao 11. Se você puder se colocar de pé, vamos nos colocar de pé, que depois nós já vamos cantar louvores ao nosso Deus, bem animados, bem alegres. Lucas 5, do verso 1 ao 11, da mesma maneira como nós estamos, mas com muita reverência, nós estamos diante da palavra do Senhor. O texto do Senhor diz assim: Aconteceu que, ao apartá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus,
dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da peça que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Olha que interessante, Tiago e João eram sócios de Pedro. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Nós vamos falar um pouco sobre esse chamado que o Senhor tem aos seus primeiros discípulos. Vamos todos juntos cantar louvores ao nosso Deus. Eu sempre gosto de lembrar, irmãos, vocês não estão aqui para assistir o louvor cantar. Nós estamos aqui para cantarmos juntos. Então abra a sua boca e vamos cultuar ao nosso Deus por meio dos cânticos e dos louvores. Ovelhas de sua mão. Então venham adorar a Deus como o povo dele. É o teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro Senhor. É o teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro Senhor. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro Senhor. Em 1 Pedro 2,9 diz: vocês, porém, são geração eleita e sacerdócio real, nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos chamados para proclamar as virtudes de Deus, dando glórias a Ele e reconhecendo Ele como santo e como nosso Rei sublime também. Ó Rei sublime, em majestade e glória, sobre as milícias do celeste além, ouve o louvor, os hinos de vitória, dos que de ti recebem todo o bem. Vinde, ó remidos, filhos
eternamente. Tem sobre o mundo império sem igual. Teus são a terra, os céus e o mar fremente. Em tudo opera o teu poder real. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, dai vossas glórias quem levam o céu. Ó Santo Deus, no pó nos vês prostrados, ante o fulgor da resplendente luz. Junto a teus pés os filhos resgatados, servos inúteis, salvos por Jesus. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, dai vossas glórias quem levam o céu. Mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. Gálatas 6,14. Quero estar ao pé da cruz, e tão rica fonte corre franca salutar de Sião no monte. Sim, na cruz, nela me glorio, pois enfim vou descansar, salvo além do rio. A tremer ao pé da cruz, graça, amor achou-me, matutina estrela ali, raios teus mandou-me. Sim, na cruz, nela me glorio, pois enfim vou descansar, salvo além do rio. Desta cruz desejo aqui sempre recordar-me, dela sombra Salvador, queiras abrigar-me. Sim, na cruz, nela me glorio, pois enfim vou descansar, salvo além do rio. Junto à cruz ardendo em fé, sem temor vigio, para a terra onde eu dei, santa além do rio. Os irmãos podem sentar. Convido os irmãos, então, a abrirem suas Bíblias em Marcos 1, 16 ao 20. Nós vamos orar mais uma vez, para que Deus possa falar aos nossos corações.
esperar você abrir. E aí a gente tem uma palavra de oração antes da palavra. Marcos 1, 16 ao 20. Vamos orar mais uma vez? Pai de amor, estamos diante do Senhor. Já iniciamos o nosso culto com uma oração de perdão, de pedido de perdão. Estamos juntos aqui, já louvamos o Senhor por meio da música cantada. E estamos aqui agora diante da palavra do Senhor. Queremos aprender mais sobre o Senhor e sobre a Tua palavra. Por isso eu te peço que o Senhor abra os nossos corações para que nós possamos entender o que é realmente ser um discípulo do Senhor e o que isso implica na nossa vida. Nos ajude a entender. Fale à Tua igreja, fale, Deus, tudo aquilo que o Senhor já vem falando ao meu coração e que essa palavra possa ser ministrada com muita clareza, para que as pessoas entendam tudo aquilo que o Senhor quer ministrar nessa manhã. Eu te peço, Senhor, que o Senhor fale, Pai, e eu possa me calar, que o próprio Espírito me use nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Queridos, como vocês sabem, nós temos exposto o Evangelho de Marcos, nós temos feito isso habitualmente nos cultos da noite, no culto matutino / noturno. Matutino não, vespertino, né? Vespertino à tarde. E nós temos feito isso nos cultos da noite. Mas para não perdermos a sequência daquilo que nós começamos alguns domingos, a exposição de Marcos, nós, de forma apenas hoje ou apenas alguns domingos mais para frente, que nós vamos fazer isso pela manhã, mas nós vamos fazer isso sempre aos domingos à noite, tá bom? Vamos ler o texto? Marcos 1, 16 ao 20. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou. Deixando eles no barco a seu pai, Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. Nós então estamos dando sequência naquilo que nós já falamos domingo passado, no período da noite, em que Jesus ele diz que o reino chegou. Ele se batiza, o Espírito desce, os céus se rasgam e o próprio Deus, o próprio Pai fala: tu és o meu filho, em ti me comprazo. Então agora Marcos ele começa a entrar na parte prática em que Jesus começa a chamar os seus discípulos. Então ele mostra em 3 estágios: o chamado dos discípulos, que é o período onde nós vamos expor hoje. Ele mostra o preparo dos discípulos e ele mostra o envio dos seus discípulos. Hoje nós vamos ficar nessa parte então do chamado dos seus discípulos. É muito provável que esses relatos ele tenha sido pelos próprios discípulos. Como nós lemos no início do culto, em Lucas 5, nós vemos ali outro relato de outra perspectiva do chamado desses 4 irmãos. Não necessariamente os 4 são irmãos, mas há duplas de irmãos: André e Pedro e Tiago e João. Então, é muito provável que pelos próprios discípulos ele tenha dito: olha, aconteceu assim, assim. Em Lucas, nós vemos um relato mais detalhado. Por isso, até espanta um pouco a maneira como Marcos conta para nós aqui. Nossa, ele já se apresenta e diz: me siga. Mas nós vamos ver aqui que lá em Lucas 5, tanto em João capítulo 1, a partir do verso 35, nós vemos ali que os discípulos já tinham ouvido falar sobre esse mestre. O próprio André, que já tinha ouvido falar sobre Jesus, ele já tinha falado para Pedro. E André, que era um discípulo de João Batista, como relata lá em João, a partir do verso 35 do capítulo 1, ele diz que era um discípulo de João Batista. Ele fala: olha, encontrei o cordeiro prometido. Eu encontrei aquele que viria.
Então, é muito provável que esse já é um relato, apesar de ser a primeira escrita, apesar de ser o primeiro evangelho escrito, esse é um relato dos próprios discípulos, dizendo de como foi o chamado deles. E nós percebemos aqui que o Senhor não apresenta um plano a eles. E é espantoso para nós, porque o Senhor chega de forma abrupta e diz, vamos, me siga, mas não tem nenhum plano, eu nem sei quem o Senhor é, mas vendo o contexto, eles sabiam quem esse Deus era. Mas por que Marcos, ele mostra isso? Por que Marcos, que era o seu público-alvo, era um povo de Roma, e mais uma vez nós vemos algo que ele sempre coloca lá no verso 20, você pode olhar no seu início aí, ele diz, e logo, que é algo que ele cita muito no seu salmo, por 41 vezes, no seu salmo não, no seu evangelho. Ele cita por 41 vezes essa expressão, e logo, imediatamente, porque os romanos, que era o seu público-alvo, não eram muito adeptos a tantas falas. Tanto que Marcos, como eu dito no domingo passado, tem apenas uma parábola. E pelo seu público-alvo, ele está dizendo de forma corrida aos seus discípulos. E Marcos aqui, ele quer apresentar a autoridade de Jesus em chamar os discípulos. Na introdução, não sei se vocês lembram, alguns domingos passados, eu disse que Marcos ele tinha essa intenção de mostrar a autoridade do seu poder, a autoridade do Filho de Deus. De um servo, que Marcos quer apresentar Jesus como servo, mas como um servo vencedor e como um servo que tem autoridade. Ele tem autoridade, e é isso que Marcos está querendo mostrar. Por isso que às vezes nos espanta olharmos, mas ele nem apresentou um plano, ele só disse, siga-me. Se vocês olharem para os versos, ele só diz, vinde após mim, eu os farei pescadores de homens. E depois ele diz, o verso 20 só diz, e logo os chamou, e os discípulos deixaram tudo e o seguiram. Porque Marcos está querendo realmente mostrar a autoridade desse Deus. A autoridade desse Cristo, que chama e o povo responde, porque é um chamado diferente. E eu quero trazer algumas verdades, de forma específica, 2 verdades aqui para nós. Por quê? Porque a primeira verdade que eu quero trazer para os irmãos é que esse Deus é um Deus resgatador. Nós estamos então em 3 estágios, o chamado, o preparo e o envio. Jesus faz isso. Ele chama, ele prepara e ele envia. Estamos hoje no chamado dos discípulos. Seria muito clichê nós olharmos para esse texto e falarmos, nossa, como esses discípulos foram com o coração disposto a seguir a esse Deus. Nossa, como esses discípulos, eles são bons. Como esses discípulos, eles realmente decidiram amar ao Senhor. Porque o texto diz que de forma imediata eles seguiram a Jesus. O texto diz também que eles abandonou os seus empregados. E o seu pai deixou a sua família, deixou os seus bens, deixou o seu emprego, deixou a sua estabilidade financeira e o seguiram. Então, poderíamos olhar para esse texto e dizer, nossa, como os discípulos são bons. Podemos fazer isso. Mas, em primeiro lugar, nós precisamos entender que esse Deus é um Deus resgatador. Em toda a ênfase aqui do texto, não está no fato dos discípulos aceitarem, mas está no fato de um Deus que vem até nós e chama discípulos pecadores. Então a primeira característica e a primeira verdade que nós olhamos para esse texto é o Deus que é resgatador. Ele vem até o pecador. Esse Deus encarnado, ele veio até o pecador. Não podemos olhar para esse texto e entender que o destaque aqui são os discípulos. Não podemos entender que o destaque aqui é o fato dos discípulos terem um coração super disposto, mas é o fato de Jesus. O Deus que nunca pecou veio até o pecador. Então, o primeiro destaque aqui é o Deus que é resgatador. Queridos, toda e qualquer disposição que você tem em ser discípulo, toda e qualquer disposição que você tem discípulo, tem que ser discípulo de amar a igreja do Senhor, de fazer discípulos, de evangelizar as pessoas. Essa disposição só veio porque um dia o Senhor veio e nos resgatou do império das trevas. Se o Senhor não viesse até nós, se o Senhor não tivesse vindo até nós ainda estaríamos no Egito preso aos nossos pecados. Esse é o retrato de nós.
Porque o Egito, ele retrata um Deus que foi até o seu povo e resgatou o seu povo. E nós, que fomos resgatados lá no Egito, agora estamos indo em direção à terra prometida. Não é isso que nós estamos fazendo? Nós não fomos resgatados pelo Senhor? Ou seja, esse Egito representa onde nós estávamos. Nós agora fomos resgatados por esse Deus e agora estamos indo em direção à terra prometida. E é isso que nós aguardamos. Nós almejamos o céu, que é a terra prometida. Então, nós só conseguimos ter essa disposição porque o Senhor um dia veio e abriu os nossos olhos. Efésios 2 diz que nós estávamos mortos. Se não fosse o Deus resgatador que tivesse vindo até nós, tivesse nos chamado para sermos seus discípulos, ainda estaríamos mortos. Por isso, não podemos olhar para esse texto e dizermos, olha, como esses discípulos são maravilhosos. Olha como eles aceitaram a vocação já desde o início. Podemos fazer isso, mas precisamos nos lembrar que esse Deus, ele abriu os olhos dos discípulos, porque ele é um Deus resgatador. Ele vem até o pecador. É um texto clássico para olharmos e dizermos, os discípulos são bons. Os discípulos aceitaram de forma imediata. Os discípulos abandonaram a sua família. Os discípulos abandonaram os seus bens. Os discípulos abandonaram tudo que tinham. Um texto clássico para fazermos isso. Mas não. Nós não fazemos isso. Porque nós olhamos para textos assim e lembramos do Deus resgatador. Do Deus que veio até o pecador. Eu quero abrir um pequeno parênteses aqui. Olha como é interessante o verso 16. O final do verso 16. Em que ele diz assim, Simão e André que lançavam a rede ao mar porque eram pescadores. E aí Jesus, de forma estratégica, ele diz, vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Olha que interessante, queridos. Deus é muito estrategista. A pesca era a realidade deles. Lembra da mulher samaritana que a sua realidade era a água da vida? E aí Jesus diz, vem até mim que nunca mais você vai ter sede, porque eu sou a água da vida. Olha como Jesus é estrategista. É por isso que eu quero abrir um parênteses aqui, para nós aprendermos com esse Jesus que é estrategista, e por isso nós precisamos ser estrategistas na maneira como apresentamos o Evangelho para as pessoas. Não é simplesmente de qualquer maneira, tem que ter uma estratégia, tem que ter uma maneira de chegar na pessoa. Tem estratégias e o Senhor quer nos dar estratégia para que alcancemos essas pessoas. O Senhor, Ele usa o contexto deles. Imagina só, eles ali no mar, e nós vamos ver que isso não era necessariamente um mar, mas era um lago de 11 quilômetros. Então, ele, nesse contexto de pesca, ele está dizendo, eu vos farei pescadores de homens. Imagina só eles ouvindo aquele, nossa, pescadores de homens? Opa, eu sei pescar, então eu vou pescar. Então isso é muito estratégico. É muito estratégico como o Senhor, Ele usa o próprio contexto deles para dizer, eu vos farei pescadores de homens. E nós precisamos saber como e entender o contexto em que nós estamos para que nós sejamos eficientes na pregação do Evangelho. Queridos, apenas chamar para a igreja, apesar de ser muito importante, não é evangelismo. Ou vamos lá assistir um culto, ou vamos lá estar presente conosco. Isso não é evangelismo. Apenas isso não é evangelismo. O Senhor nos ensina aqui a ser estrategistas. A presentear com uma Bíblia, a presentear com um livro. Recentemente, eu não sei quantos irmãos leram o boletim de semana passada. Eu falei sobre um livro que chama Finalmente Vivos. Um livro de John Piper, um excelente livro para você evangelizar, para você dar de presente para as pessoas. Porque ele ensina e ele mostra o que é a conversão. Ele mostra que a conversão não é necessariamente a religião entrando dentro de nós, mas o próprio Cristo habitando em nós. Então nós temos estratégias, porque Deus era um Deus estrategista. Queridos, olha que fantástico. Eu vos farei pescadores de homens. É possível nós apresentarmos o Evangelho? É possível apresentarmos esse Evangelho e as pessoas aceitarem rápido?
Será que é possível isso? Não cabe a nós o pós da evangelização. O que nós devemos fazer é lançar a semente. Nós lançamos a semente do evangelho. Nós evangelizamos. O convencer é o próprio Espírito que convence o homem do pecado. É o próprio Espírito que convence. Mas talvez, queridos, a maneira como nós estamos apresentando o evangelho não convence ninguém. Imagina só, eu chegasse aqui e vou contar para vocês sobre um filme que eu assisti ontem, e eu chegasse para vocês e dissesse, olha, vocês precisam assistir o filme, sabe? Ele é muito legal, gostei tanto. Nossa, muito bom o filme, sabe? Queridos, que empolgação existe nisso? Vocês vão querer assistir o filme? Não! Porque não existe nenhuma empolgação nisso. E as pessoas sabem quando nós falamos de forma empolgada, no sentido de motivação daquilo que ele vive. Agora, se eu chego aqui e digo, olha, vocês precisam assistir um filme. Que filme sensacional! É muito legal esse filme! Pastor, que filme é esse? É diferente. Jesus, ele apresenta, e o relato de Marcos mostra para nós que ele vai de forma imediata. Esse Deus que é resgatador mostra então que os irmãos, a dupla aqui de irmãos, eles vão de forma imediata. Será que é possível apresentarmos e de forma imediata as pessoas responderem a um chamado? Não cabe a nós o pós da evangelização. Mas talvez a forma como nós apresentamos faz toda a diferença. Porque as pessoas sabem se você realmente vive esse evangelho ou não. As pessoas te conhecem, queridos. As pessoas ao seu redor te conhecem. Por mais que você não pense e não se lembre desse detalhe, mas as pessoas ao seu redor conhecem quem você é. E elas conhecem esse Deus pelo qual você diz que acredita. Pela maneira como você age no seu trabalho, pela maneira como você age na faculdade, no serviço, na escola, onde você está. Não cabe a nós sabermos e perdermos tempo no sentido de, será que vai aceitar ou não? Não, isso não é um peso que nós carregamos. Não podemos carregar esse peso de evangelizar e achar que a pessoa não se converteu pela maneira como nós falamos. Mas precisamos entender que a maneira como nós apresentamos, ela precisa ser uma maneira estratégica e motivada. É aquilo que você vive. Você quer apresentar para as pessoas algo que você vive. Você vive isso. Você pensa nisso o tempo todo. E as pessoas, elas entendem. Elas sabem quando você vive ou não esse evangelho. Fechando o parênteses, eu quero voltar então para esse Deus que é resgatador. Queridos, quando nós pensamos então em discípulo de Cristo, nós precisamos nos lembrar do amor gracioso de um Deus que um dia veio até nós. Somos discípulos. Que legal. Mas foi porque um dia o Messias prometido veio e pagou o preço. Não somos nós que vamos até Deus. É Deus que vem até o pecador. É Deus que vem até o pecador. É Deus que abriu os nossos olhos. É Deus que nos fez enxergar o tamanho do nosso pecado e a gravidade do nosso pecado. Deus veio até nós. Somente temos a disposição em ser discípulos porque Cristo veio até nós. Porque Cristo nos resgatou. Interessante como o Senhor ele chama pescadores, iletrados, pessoas simples, para alcançar e impactar o mundo. E por meio desses discípulos, o evangelho chega até nós. Por meio desses discípulos que tinham pouca educação formal, somos transformados. Por meio desses discípulos, eles espalham o evangelho até chegar a nós. Se hoje nós podemos estar aqui, sentados, cultuando ao nosso Deus, juntos como igreja do Senhor, é porque um dia esses discípulos proclamaram o evangelho e chegou até nós. Esse Deus que é resgatador, ele faz e está em missão. É por isso que nós, como igreja, temos um único alvo: pregar o evangelho, fazer missões, ser uma igreja missionária.
Eu falei aqui na semana passada. A igreja tem se tornado o curioso caso que foi alcançada por missionários e não faz missões. Não pensa em missões, não almeja missões, não sonha com missões. Nós somos alcançados e fomos alcançados por missionários e não fazemos missões. Não pensamos em missões. Nós fazemos missões porque Deus nos alcançou e nós precisamos fazer e pensar em missões. Porque a única função de nós como igreja aqui é evangelizar, é pregar o evangelho. Nós nos reunimos como igreja, nós nos fortalecemos como igreja do Senhor, mas a única função da igreja é pregar o evangelho. É isso. Sabe por quê? O ide e fazer discípulos tem sido algo tão negligenciado pela igreja? Porque a ordem é muito clara. Diversos momentos e por muitos anos nós estamos muito mais preocupados com as nossas programações, com o que temos que fazer. E não apenas temos que esquecer isso. E esquecer aqui, e discipular os que aqui estão, e ensinar aqui os que estão. Mas nós temos que ensinar aos que estão aqui, fortalecer os que estão aqui, mas olhando para fora. Para alcançar mais discípulos. E muitas vezes nós fechamos o ano e nós estamos olhando para trás e pensando se a programação deu certo. E pensando se as coisas ocorreram tudo bem aqui na igreja. Tudo bem, podemos rever e olhar para as coisas aqui. Mas se não estamos fazendo novos discípulos, estamos errados. Temos que chegar lá no final do ano e falar, fizemos novos discípulos? Porque essa é a função da igreja. Essa é a função da igreja, é fazer novos discípulos. Se não estamos fazendo novos discípulos, nós estamos fugindo da vontade de Deus. Porque Deus é um Deus resgatador que está em missão. Deus está em missão. Ele resgatou o seu povo e Ele continua abrindo o coração do povo para que ele conheça quem esse Deus é. Deus está em missão. Deus está em missão. E se nós como igreja, como discípulos do Senhor, não estamos em missão, nós estamos como igreja errado. Nós estamos errados. A única função da igreja, a única razão da igreja existir é para fazer discípulos. Porque esse Deus, que é um Deus resgatador, Ele fez discípulos. Esse Deus, que é um Deus resgatador, está em missão. A primeira característica, então, é que esse Deus é o Deus resgatador que está em missão. A segunda verdade para nós aqui é que nós podemos ver e destacar então, após vermos que esse Deus que resgatou abriu os olhos dos discípulos, abriu os nossos olhos, nós vemos então a disposição dos discípulos. Nós vemos como eles respondem de forma imediata, nós vemos como eles abandonam empregos e famílias, abandonam os seus bens, abandonam, o que nós vamos ver muito à frente, a sua estabilidade. Duas expressões que Marcos usa, no verso 18 você pode ver, no verso 17, disse-lhe Jesus, vinde após mim. Marcos usa muito essa expressão, vinde após mim. E o verso 20 também ele diz, deixando eles no barco a seu pai Zebedeu com os empregados, seguiram após Jesus. São expressões usadas por Marcos. Porque realmente agora ele quer demonstrar que não apenas esses discípulos vão se tornar parte dos 12 apóstolos, mas realmente se tornar um seguidor de Jesus. São expressões que Marcos usam aí, seguiram após Jesus, vinde após mim. É justamente Jesus mostrando, e Marcos, o evangelista, mostrando o que realmente significa seguir a Jesus. Então a segunda característica, a segunda verdade que nós vemos aqui no chamado dos discípulos é que eles deixaram imediatamente. Marcos destaca isso no verso 18. Olha aí para o seu verso 18. Então, eles deixaram imediatamente. De forma imediata. Ou seja, o reino chegou. Você pode ver aí no seu verso 14, no verso 15, em que ele diz assim, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Ou seja, Marcos está mostrando essa urgência de que o reino já começou. Então é agora. Por isso que ele destaca de forma imediata, porque o reino chegou. E de forma imediata é realmente abandonar tudo.
Abandonar tudo. E o reino é mais importante até do que a própria vida. E nós vemos que o reino foi muito mais importante do que a própria vida para esses discípulos. Eles deram a vida deles. A vida deles, como o apóstolo Paulo destaca, era nada, porque o morrer era lucro. Então, Marcos está destacando a maneira como eles aceitam e a disposição deles aceitarem de forma imediata. No verso 19 ele diz, final do verso 19 ele diz, estavam no barco consertando a rede. Talvez a melhor tradução aqui seria preparando ou aprontando. Não no sentido de consertar para ficar um tempo sem a pesca, porque isso indica que eles estavam justamente se aprontando para voltar para a pesca. Tiago e João aqui, eles estão preparando ali para voltar para a pesca. Então, essa melhor tradução, ao invés de consertando, preparando e aprontando, seria melhor aqui, porque justamente indica em que o momento em que Deus, o Deus encarnado, Jesus, o Filho, os chama no momento em que eles estavam voltando à pesca. E aí no verso 20 ele diz, deixando eles no barco, ou seja, Tiago e João, eles no barco a seu pai, ou seja, ele deixa o seu pai, ele deixa os seus empregados e seguem Jesus. Aqui o texto destaca para nós, ele cita o filho de Zebedeu, justamente porque nós tínhamos outro João aqui também, né? Que era João Batista. Por isso que ele coloca aí filho de Zebedeu, para diferenciar João do outro João Batista. João, o apóstolo do João Batista, que é o profeta que preparou o caminho. Queridos, aqui mostra então um aspecto muito importante daquilo que está envolvido em seguir a Jesus. Isso envolve abandonar o lar. Isso envolve abandonar a família. Isso envolve abandonar o emprego, a estabilidade financeira que eles tinham. E nós vamos ver aqui que, por quê? E eu pergunto para vocês, por que bens e lar? Mas os discípulos, em sua maioria, não eram pobres? Não. É muito provável que André e Pedro, lembra que quando eu li Lucas 11, eu li em que Pedro era sócio de João e Tiago. Então, queridos, nós estamos falando aqui de discípulos que tinham uma estabilidade financeira. Nós estamos falando aqui de discípulos que, muito provável, naquela época, surgiu ali empresas de pesca. E esse povo tinha a sua própria empresa de pesca. Por isso que eles abandonam os seus bens. Ele abandona os seus bens porque eles tinham uma estabilidade financeira. Esse povo, pelos detalhes do texto aqui, pelo detalhe de Lucas 5, 9, 10, mostra que eles tinham uma estabilidade financeira e eles não dependiam de Roma. Eles não eram dominados por Roma nesse sentido, porque eles tinham condição financeira boa. Você pode olhar para o seu verso 20, olha o detalhe do verso 20. Marcos destaca, e todos os detalhes precisamos olhar no texto. Ele diz assim, e logo os chamou, deixando eles no barco a seu pai, Zebedeu, com os empregados. Nós podemos interpretar aqui que talvez os empregados eram de seu pai. Mas pelo fato de Pedro, Tiago e João serem sócios, eles tinham uma empresa, é muito provável que esses empregados eram deles. Então, nós estamos vendo aqui discípulos que abandonaram a sua carreira e a sua estabilidade financeira. Não estamos falando de discípulos que não tinham onde cair morto. Eu vou seguir ele porque eu não tenho nada mesmo, eu não tenho nada a perder. Não, eles tinham algo a perder. Eles tinham dinheiro, eles tinham bens. E esses detalhes, eles fazem toda a diferença porque eles tinham empregados. Nós estamos falando de discípulos que deixaram a sua estabilidade financeira, que abandonaram a sua estabilidade financeira. Eles tinham uma condição financeira diferente. Por isso eles abandonaram os seus bens, a sua família. Eles abandonaram tudo. Porque Marcos está mostrando para eles o que é realmente ser um discípulo de Cristo. E essa disposição deles fez toda a diferença. Essa disposição deles realmente mostrou
como eles não se importaram mais com os seus bens, com as suas finanças. E Pedro, Tiago e João, eles mostram, apesar de ser os primeiros discípulos, além de ser os primeiros discípulos a serem chamados pelo Senhor, eles são aqueles que participam muito da vida com o Senhor. Em vários momentos nós vemos esses discípulos, esses apóstolos, fazendo parte em diversos momentos da vida com Deus. Tanto que ganharam até uma música, né? Pedro, Tiago e João no barquinho. Eles foram líderes da igreja do Senhor. Eles foram importantes, e o próprio Paulo, lá em Gálatas 2:9, ele destaca que esses três foram colunas e líderes da igreja. Então, nós vemos que o chamado do Senhor aqui para esses primeiros apóstolos mostram realmente o que foram esses primeiros apóstolos. Líderes na sua igreja. Líderes e participaram de forma íntima da vida de Jesus. Jesus, então, é esse que é diferente dos rabinos. Por quê? Porque os rabinos diziam, sigam a lei, observam a lei. Mas Jesus está dizendo, sigam a mim, porque Ele é a própria lei. Jesus é diferente de todo o contexto daquela liderança religiosa que havia naquele tempo. Ele está dizendo, sigam a mim. Vocês foram chamados e nós somos chamados de cristãos. Por quê? Porque nós seguimos a Cristo. E é isso que Marcos está mostrando para eles, esse desafio de mudar radicalmente. Porque os discípulos não serviam os seus próprios interesses. Acabamos de ver aqui que eles abandonaram os seus bens, a sua carreira profissional. E que muito provável tinham uma condição boa. Pedro era alguém que tinha uma empresa de pesca. Esses discípulos estão mostrando para nós também o que é realmente um discípulo de Cristo. A sua vida não importa mais. E queridos, o chamado desses discípulos mostra para nós que a nossa vida não importa mais. O verdadeiro discípulo, ele não tem mais vida, porque a vida dele é do seu seguidor, que é Cristo. Nós não apenas seguimos a lei, rituais judaicos, nós seguimos Cristo. E o que esses apóstolos aqui, o que esses discípulos, o que eles iriam se tornar futuramente, o que esses discípulos mostram para nós aqui, que para ser um discípulo de Cristo, eu não tenho mais vida. A minha vida pertence ao Senhor. Mas pastor, como é que funciona então o fato de eu me tornar um discípulo de Cristo? Eu preciso então pedir demissão do meu trabalho? Eu preciso abandonar todas as minhas coisas para seguir a Cristo? Eu preciso abandonar os meus filhos, a minha mãe, o meu pai? Eu preciso abandonar o meu marido e seguir a Cristo? Não. Jesus não está nos ensinando aqui isso. O que Ele está nos ensinando aqui é que nem todos são chamados para viver assim de forma integral. O que Marcos está nos ensinando aqui é que a sua vida não tem mais interesse para você, apenas para Cristo. Marcos está nos ensinando aqui que não existe mais interesse próprio, mas os interesses de Cristo. Ser discípulo não é simplesmente abandonar toda a sua família, deixar tudo para estar aqui na igreja 24 horas servindo ao Senhor. Não. O Senhor quer que você ame a sua família. O Senhor quer que você ame os seus filhos. O Senhor quer que você esteja no seu emprego. Mas a sua vida não tem mais valor. Você está onde você está, mas você abandonou tudo, porque a sua vida não tem mais valor. E é isso que é ser discípulo de Cristo. É viver exclusivamente para o Senhor e para a glória dEle. Um discípulo de Cristo, ele não tem mais vontade, ele não tem mais desejo. O seu desejo é fazer o que Cristo ordena. Um discípulo de Cristo é aquele que agora vive unicamente para o Senhor. Ele deixa de forma imediata. Ele abandona tudo. Ele abandona tudo para seguir a Jesus, porque a sua vida não importa mais. O que importa é Cristo, e é Cristo, e é Cristo. Eu penso em Cristo quando eu acordo, eu penso em Cristo quando eu vou dormir, eu penso em Cristo no meu dia, porque eu amo ao Senhor, eu amo o meu Senhor. Um discípulo de Cristo
ele não continua vivendo uma vida dupla. Infelizmente, nós estamos vivendo dias em que o nosso emprego, o nosso trabalho, as coisas dessa terra nos sugam muito mais do que as coisas do Senhor. As coisas dessa terra nos sugam muito mais, tomam muito mais o nosso tempo do que as coisas do Senhor. E um verdadeiro discípulo de Cristo abandona tudo de forma imediata. Um verdadeiro discípulo, ele se gasta em prol do reino. Mas fica a pergunta, queridos. Já estou finalizando. O que de fato significa ser um discípulo de Cristo? O que de fato significa ser um discípulo de Cristo? O que de fato significa eles abandonarem tudo? Abandonarem os seus bens, a sua família, a sua carreira profissional e financeira. O que de fato significa ser um discípulo e abandonar tudo? Significa que nada mais nessa vida importa, somente Jesus. Nada mais nessa vida importa. As coisas dessa vida é totalmente secundária perto das coisas do Senhor. O meu trabalho, apesar da sua importância de me sustentar financeiramente, ele é algo secundário. Ele está depois. Porque eu penso em Deus o tempo todo, eu penso em Cristo o tempo todo. Isso para mim é tudo secundário. Ser um discípulo de Cristo é olhar para as coisas dessa terra e olhar para elas de forma secundária. Porque eu só sei olhar para Cristo em primeiro lugar. Um discípulo de Cristo, ele não inverte os papéis. Ele não coloca as coisas dessa terra em primeiro lugar. Um verdadeiro discípulo de Cristo leva a vida cristã a sério. Infelizmente, enquanto nós estamos brincando de ser discípulo, Satanás não brinca de ser Satanás. Nós brincamos, queridos, em ser discípulo de Cristo. Nós falamos que somos discípulos de Cristo, mas a nossa vida não representa nada do que realmente é ser discípulo. Esses discípulos aqui, eles deixaram de forma imediata, eles abandonaram tudo que eles tinham. Mas as coisas dessa terra continuam ainda sendo muito mais valoroso para nós. Olha o que diz o próprio Marcos em 8:35 a 36. Quem quiser, pois, salvar a sua vida e perdê-la-á, e quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Olha esse verso. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Um verdadeiro discípulo de Cristo, então, ele não olha para essas coisas como algo valioso. Ele está preocupado em conhecer a Cristo. E aí ele diz, que adianta você se gastar aqui nessa vida, no trabalho, em todas as coisas que essa vida nos gasta, e a gente se gasta nessa vida, o que adianta você gastar tudo isso e perder a sua alma? Mas talvez você pense, não, jamais vou perder a minha alma. Eu estou sentado na igreja, estou tranquilo dentro da igreja, e eu não vou perder a minha salvação. Eu vou ser salvo. Isso aí, pastor, é muito legal, é muito bom, é um desafio muito bom, mas isso encaixa para as pessoas que estão fora do reino do Senhor. Eu estou no reino. Mas talvez podemos estar aqui, dentro do reino, e não ser um discípulo de Cristo. O que é ser um discípulo de Cristo? É abandonar tudo. É perder para ganhar. É perder para ganhar. É perder a sua vida, porque a sua vida não tem mais valor. Um verdadeiro discípulo de Cristo, ele não se contenta apenas em ser um participante raso das programações da igreja, mas um verdadeiro discípulo de Cristo, ele está disposto a abandonar a sua vida, abandonar os seus bens, abandonar tudo aquilo que ele tem. Porque o verdadeiro discípulo de Cristo, ele não se contenta apenas estar aqui e participar das programações, e cantar e participar do culto. Não, é muito mais do que isso. Um discípulo de Cristo, ele se contenta com uma vida que não é mais dele. Nós precisamos entender de forma prática o que é discípulo de Cristo. Porque talvez estamos aqui e não somos discípulos do Senhor. E não somos discípulos do Senhor. Olha o que diz Paulo em Filipenses 3, 8 e 9. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparado ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo,
a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Paulo está dizendo assim, olha, eu considero todas as coisas dessa terra menos que lixo. Não é nem lixo, é menos que lixo. Porque o verdadeiro discípulo do Senhor, ele olha para as coisas do Senhor e o olho dele tem brilho, o olhar dele tem brilho. Porque ele ama as coisas do Senhor. Ele pensa nas coisas do Senhor, ele gasta a sua vida. O verdadeiro discípulo, ele perde o brilho para essas coisas. O verdadeiro discípulo do Senhor perde o brilho nas coisas dessa terra. Ele almeja o céu, ele pensa no céu, ele sonha com o céu, ele pensa em missões, ele sonha com missões. Ele pensa em como alcançar as pessoas o tempo todo, como eu vou evangelizar, como eu vou abrir a minha boca para falar para as pessoas, como eu posso fazer isso. O verdadeiro discípulo do Senhor, ele olha para as coisas deste mundo e o olhar dele não tem mais brilho. Só tem brilho em conhecer ao Senhor. Só tem brilho quando ele fala de Jesus. Só tem brilho quando ele pensa em Jesus. Eu quero concluir dizendo que o fato então de sermos discípulos e aceitar de forma imediata não é porque somos bons, mas porque o Deus resgatador veio até nós. E porque o Deus resgatador veio até nós, é que nós podemos abandonar todas as coisas de forma imediata. Abandonar tudo que temos, olhar para as coisas que temos e não ver nela mais brilho, porque nós amamos as coisas do Senhor. Vamos orar? Baixe sua cabeça. Eu gostaria, assim como eu comecei, de te dar um tempo para você pensar na sua vida, para você refletir na sua vida. E eu gostaria que você refletisse na seguinte pergunta. Pense aí. Você tem sido um discípulo de Cristo? Reflita nessa pergunta. Você tem sido um discípulo de Cristo? Pai de amor, acha em mim um verdadeiro discípulo do Senhor. Alguém que ama as coisas do teu reino, muito mais do que as coisas dessa terra. Acha em cada um aqui, Pai, um verdadeiro discípulo do Senhor. Alguém que tem brilho nos olhos quando fala de Jesus. Alguém que ama verdadeiramente o Senhor e a sua obra. Alguém que sonha com missões. Uma igreja que encontra e é encontrada pelo Senhor fazendo missões, porque o Senhor está em missão. Senhor, em nome de Jesus, nós falhamos, nós erramos. Muitos aqui, se não todos, não tem sido um verdadeiro discípulo do Senhor. Não tem honrado o nome que carrega, que é um seguidor de Cristo e por isso são chamados de cristão. Mas encontre em nós, Pai, corações dispostos a mudar. Corações dispostos a ser diferente. Corações dispostos a ser verdadeiros discípulos do Senhor. Corações que logo na segunda-feira, após cultuarmos ao Senhor aqui, nós possamos pensar no Teu reino. Não no nosso trabalho. Sim, nós vamos trabalhar e vamos ser os melhores trabalhadores possíveis. Mas nós estamos sonhando com o Teu reino. Nós estamos sonhando em vidas sendo transformadas. Nós estamos pensando e almejando o momento em que nós vamos encontrar com o Senhor no nosso momento devocional, de oração e leitura bíblica. Nós vamos sim para o trabalho, mas na medida que eu saio para o trabalho, eu já começo a pensar no momento em que eu vou voltar para casa para falar com o meu Deus. Será que um dia é possível Deus sentir ansiedade para falar com o Senhor? Será que um dia nós sentimos isso? O verdadeiro discípulo, ele anseia pelo encontro com o Senhor.
O verdadeiro discípulo, ele ama o momento devocional, ele ama a tua palavra, ele ama o mundo da oração. Ah, Senhor, encontre em nós verdadeiros discípulos, cheios do teu Espírito Santo, cheios da tua palavra. Por favor, nos ensine o que é realmente ser um verdadeiro discípulo e abandonar toda a nossa vida e olharmos para a nossa vida e não vermos mais valor nela, porque consideramos tudo menos que lixo, pelo prazer de conhecer o Senhor. Nos ensine, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, queridos, para a gente orar e encerrar o nosso culto. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado você que nos visita, você que está aqui nessa manhã, que veio cultuar ao Senhor, que veio prestar um culto ao Senhor. É muito bom a gente estar junto, é muito bom ser igreja. E é muito bom ainda, sabe o que é? Estar na escola dominical. E eu sei que você vai ficar aqui para a escola dominical. Você vai apenas tomar uma água ali no banheiro, no toalete, e vai voltar para a escola dominical, porque é lindo a gente estar na escola dominical para aprendermos mais sobre a palavra do Senhor. Fique aqui conosco, fique aqui cultuando ao Senhor, prestando um culto, aprendendo mais sobre a palavra do Senhor. Nossa escola dominical é um lugar excelente para aprendermos mais sobre a palavra dele. Vamos orar encerrando? Luiz Augusto, por favor, ore por nós. Luizinho, mas a Ana Lúcia diz que é Luiz Augusto, porque o rapaz, quando vira homem, tem que chamar de Luiz Augusto. Mas eu chamo de Luizinho também. Ore por nós. Nós vamos orar e após a oração eu vou impetrar a bênção e o nosso culto está encerrado depois do pós-lúdio. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por mais um tempo que o Senhor nos trouxe para que todos juntos em comunidade pudéssemos adorar ao Senhor e ouvir a Tua voz, Senhor, para que nós aprendêssemos mais a respeito do Senhor, daquilo que o Senhor espera de nós e para que nós possamos glorificá-lo da melhor forma possível em nossas vidas, Pai. Amém, te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós e está sempre ao nosso lado, Pai. Nos ajuda, Pai, a sermos discípulos de Cristo e a discipular também, Senhor, uns aos outros, para a glória do Teu nome. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida e sobre todo o povo de Deus, espalhado por toda a terra, hoje e até a volta gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.